Olá, pessoal. Eu sou a Lady Daiane. Eu sou a Gabriela Borba. Nós somos do podcast Desenrola e hoje vamos falar de um tema que durante muito tempo eu já tive grandes problemas, que é autoestima. Durante um período da minha vida, eu tinha uma autoestima negativa, eu não conseguia me ver de uma maneira satisfatória, me enxergar de uma maneira satisfatória, e eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Você se identifica com esse tema, Gabi? Sem dúvida. Eu também passei um longo período da minha vida tendo bastante dificuldade, assim, de aceitar algumas questões que ao longo desse bate-papo eu vou contando aqui, vou compartilhando um pouco mais. Legal. Para falar de autoestima, é muito importante eu colocar aqui um pouquinho sobre o conceito de crenças. Ao longo da nossa vida, a gente passa por muitas experiências. A gente erra, a gente acerta, a gente passa por aprovações, a gente passa por desaprovações, rejeição, a gente ama, a gente é amado. E tudo isso faz com que a gente forme um conceito sobre nós, né? A forma como a gente se enxerga o outro, enxerga o mundo. E isso vai interferir nesse conceito de autoestima. E tem uma parte bem interessante disso que você trouxe sobre crenças, que tudo começa lá no nosso período de desenvolvimento. Então, a criança, a meta dela é ser feliz, brincar e sobreviver. Essa que é a meta da criança. Sim. E os pais, eles sempre pensam em uma educação mais prática. Então, em ensinar como que a criança deve se comportar, como que ela deve se vestir, tomar banho, escovar o dente. Então, a meta dos pais sempre é transformar essa criança para que ela seja o mais autônoma possível. E, além disso, para que ela tenha uma boa convivência em sociedade, a criança é sempre ensinada de que ela precisa valorizar o outro, ela precisa amar o outro e cuidar do coleguinha. Só que nós, adultos, a gente esquece da importância de mostrar para a criança sobre o amor próprio, de que, acima de tudo, ela também precisa se amar e ela também precisa cuidar da sua própria imagem e daquilo que ela sente. Sim, e saber se amar vai ser fundamental para que ao longo da sua vida você não tenha uma dependência emocional do outro, que você não fique refém, que o outro te faça feliz, que venha te completar. E isso está muito relacionado com a autoestima. Você quer contextualizar um pouquinho dos pilares da autoestima? Sim, existem 4 pilares que constroem a nossa personalidade, que é a autoimagem, o autoconceito, o autorreforço e a autoeficácia. Então, quando esses 4 pilares eles estão em equilíbrio, significa que a nossa autoestima está fortalecida. Isso, e aí a gente vai formar esse amor próprio e não vai ficar refém do outro. Vamos trazer em exemplos práticos da nossa vida que eu acho que fica um pouco mais fácil de contextualizar. O nosso autoconceito é basicamente a maneira como a gente se vê. E como eu já expliquei, essa maneira como a gente se vê está muito relacionado com as nossas crenças. Só que a gente tem que tomar muito cuidado porque existe uma diferença entre se ver, né, a maneira como a gente se vê e a maneira como a gente se comporta. Porque uma coisa é o que eu penso sobre eu. Outra coisa é a forma como eu me comporto. Muitas das vezes a nossa vida está como está porque a gente acredita nos nossos pensamentos e a gente vai se comportar como. Teve um período da minha vida que eu queria muito tirar a minha habilitação. E eu enxergava que eu não era capaz de tirar a habilitação. Ou seja, a maneira como o meu autoconceito, a maneira como eu me enxergava, não estava bem trabalhada. Então, eu sempre pensava, eu não vou conseguir tirar minha habilitação, eu não sou capaz, deve ser muito difícil. Eu sou baixinha, imagina eu dentro de um carro. Olha só, né? A minha altura, eu correlacionava que isso ia fazer eu não ter habilidade para tirar a carta. Então, durante muito tempo, eu não me enxergava tô dando um exemplo, claro que várias outras coisas podem ir constituindo, mas eu enxergava que eu não era capaz e isso afetava a minha autoestima. Então, de novo, eu pensava que eu não era capaz e eu me comportava como? Ia passando um tempo, eu não tirava a minha habilitação e isso reforçava mais esse conceito que eu não era capaz de ter a carta. E como trabalhar isso? Então eu tenho um pensamento, não sou capaz. É muito importante a gente testar esse pensamento. Será que eu não sou capaz mesmo? Então, eu fui lá,
ainda com esses pensamentos que eu não era capaz. Fiz a inscrição, fiz as aulas, não foi fácil, pensei em desistir, mas aí eu fui lá, seguindo passo a passo, no final, com muito custo, eu consegui tirar a habilitação. E aí vou dar um exemplo muito pessoal meu. A primeira vez eu não consegui tirar, inclusive eu reprovei na prova teórica, e isso me deixou muito, muito mal. Uhum. E, obviamente, né, afetou a minha crença, a maneira como eu me enxergava. Só que eu estava muito querendo aquilo. Peraí, né? Eu não consegui uma vez, então vou tentar de novo. E eu tentei e consegui tirar a habilitação. Então, isso fez com que eu começasse a me enxergar de uma maneira diferente. Se eu sou capaz de tirar a habilitação, então eu consigo fazer outras coisas. Então, basicamente, é muito importante você se perceber como você se enxerga, aquilo que você quer alcançar e quais as ações práticas para você alcançar aquele objetivo. E aí você falou uma coisa que é super interessante, que nós somos mestres em ouvir os nossos pensamentos, né? E dar trela para os nossos pensamentos. E é por isso que a gente não deve acreditar em tudo que a gente pensa. Porque você me contando aqui da sua experiência com a prova teórica, eu fico aqui imaginando você lá indo fazer a prova e aí todas aquelas crenças que você compartilhou aqui de não ser capaz, de não acreditar em você mesmo. Provavelmente isso fez com que você, de repente, ficasse um pouco mais ansiosa e, por consequência dessa ansiedade, não conseguiu atingir ali a pontuação necessária. Então, é super importante mesmo a gente se olhar e entender o porquê que determinado comportamento tem se repetido, que foi exatamente o que você fez. Sim. Então, se a gente quer muito realizar algo, a gente consegue. Não, muito legal isso que você trouxe, né? Porque, será que eu não conseguia? Porque será que eu não era capaz? Ou justamente isso? Será que eu fiquei muito ansiosa, não prestei atenção na prova? Muito bacana isso que você colocou. E tem outros elementos da autoestima. Eu falei aqui do autoconceito. E agora falando sobre o autorreforço, que tem muito a ver com isso que você acabou de trazer. Eu vou começar explicando esse conceito te fazendo uma pergunta. Quando você conseguiu passar na prova, você comemorou? Já faz um tempinho isso. Tô testando sua memória. Eu fiquei feliz, mas eu não comemorei. Vou ser bem sincera. Eu fiquei feliz, mas não comemorei. Tá, então vamos lá. Já é um ótimo exemplo. Então, você ficou muito tempo da tua vida, não sei quanto, mas você ficou ali bastante tempo querendo, com aquele desejo de tirar a habilitação. Até porque é algo muito comum da sociedade, assim, fez 18 anos, é habilitação, né? Já é um dos caminhos que ali a gente já se sente meio cobrado para fazer. E aí você ficou com aquele desejo e a preocupação e o medo e a ansiedade, aí foi reprovando a prova, mesmo assim, teve a persistência de fazer de novo, e aí tem todos os outros desconfortos da prova prática, porque quem tirou a habilitação sabe, né? Dificilmente a gente vai ver uma pessoa que foi super confortável lá fazer a prova. Eu, por exemplo, também fiquei super ansiosa na minha. E olha só, tudo que você passou, e no final, quando você conseguiu, você não comemorou. E é justamente sobre isso que fala o autorreforço, que é a nossa habilidade de reconhecer as nossas conquistas e se dar a oportunidade de comemorar, de reconhecer aquilo como sendo algo nosso. E isso é muito comum, e como a gente tem a tendência de sempre viver no automático, a gente não para reconhecer aquilo que a gente fez de benefício próprio mesmo. Então, um exemplo clássico aqui, eu passei muito por isso nas minhas experiências profissionais, porque eu sempre fui bem dedicada naquilo que eu me propunha a fazer. Até hoje eu sou assim, até me cobro em excesso. Trabalho bastante essa questão, inclusive. E sempre quando eu recebi um elogio, ou sempre quando eu recebi uma promoção no trabalho, sempre quando alguém vinha com admiração falar sobre algo que eu fiz, na minha cabeça estava sempre me dizendo que não foi mais do que uma obrigação. Mas poderia ter sido melhor. Mas ok, a pessoa X me elogiou, mas será que ficou tudo isso? Então, por muito tempo, eu vivia sempre nesse mesmo fluxo de não comemorar, de não reconhecer. E aí, o autoconhecimento veio me trazendo um pouco dessa necessidade, assim, o quanto que a gente precisa valorizar aquilo que a gente faz. A gente precisa, sim, reconhecer e a gente precisa, sim, comemorar.
E quando a gente fala em comemorar, logo a gente acha que precisa marcar com os amigos. Vamos dar uma festa, vou comemorar, fui promovida. Mas não, pode ser uma comemoração sua. Eu vou almoçar num lugar que eu gosto. Perfeito. Eu vou tomar aqui uma taça de vinho porque eu gosto. Vou tomar uma Coca-Cola, assim, qualquer Sim, coisa. Se curtir aquele momento. Exatamente. Reconhecendo que aquilo foi algo que foi um objetivo atingido, que tem a ver com os seus valores, tem a ver com algo que você realmente quis muito conquistar. E eu, particularmente, acho o autorreforço um elemento fundamental da autoestima. Por quê? Muitas das vezes, a gente quer que o outro faça um elogio no nosso trabalho, a gente quer que o outro dê um agrado para a gente, e a gente está sempre esperando o reforço do outro. Por isso que muitas das vezes também entra nessa questão da dependência emocional, porque quando você está acostumado só o outro te agradar, só o outro dar o parabéns, você tem essa necessidade da aprovação do outro. Então, quando você começa a fazer isso com você, você entende que você consegue viver na sua própria companhia, ser feliz com você. E quando o outro vem para elogiar, vem para agregar. Você não fica refém da aprovação do outro. Então, eu acho fundamental o autorreforço. Isso é muito real. E um exemplo clássico são os relacionamentos, principalmente amorosos. Sim. A mulher sempre se veste, né? E passa uma maquiagem, põe um batom, uma roupa nova, tá lá toda cheirosa e o parceiro não reconhece. Isso também acontece o inverso, né? Mas dando um exemplo aqui, eu no meu lado de mulher. Sim. E aí a mulher fica chateada. Fica triste porque a pessoa não elogiou. Porque... E é justamente isso, né, que você falou. A gente tem a tendência de ficar dependente do elogio do outro para se sentir bem, para se fortalecer. Perfeito. E aí eu já vou fazer um link com outro pilar, que é a autoimagem. É basicamente a opinião que você tem sobre você. A aparência física acaba sendo um elemento muito falado da autoestima. É importante, sim, a aparência física, mas ela não é a única questão da autoestima. Muitas das vezes a pessoa só linka a autoestima com a aparência física. Faz parte, mas não é o único elemento. Então, qual é a opinião que você tem sobre você? Como você se enxerga? Muitas das vezes, a opinião que a gente tem da nossa aparência física está muito relacionado ao conceito social, à tendência da moda, né? O que está acontecendo no momento. E é muito importante você entender qual é o seu padrão de beleza, aquilo que você acha bonito, aquilo que você se sente confortável, o que você se vê e se acha bonito em você. Por quê? A moda, ela muda o tempo todo. O padrão de beleza, ele às vezes também vai se modificando. E se você não entende qual é o seu conceito, você também nunca vai ter o elemento de autoimagem bem fortalecido. Por quê? Você nunca chega, porque você está sempre transitando, porque a moda muda muito. Eu vou dar também um exemplo aqui pessoal, já que a gente está falando de autoestima, também trazendo aqui nossas experiências de vida. Durante muito tempo da minha vida, eu quis colocar silicone. E por que eu quis colocar silicone? Porque as pessoas falavam, nossa, é tão bonito silicone, coloca silicone, porque o silicone, quando você coloca e vai vestir uma roupa ali, o vestido fica melhor, fica mais bonito e tal. E durante um período, assim, da minha vida, eu quis colocar silicone. Eu lembro que na época eu até trabalhei em terapia. Isso foi muito importante, porque eu percebi que eu não queria colocar silicone porque eu achava bonito. Não tem problema, se você gosta, se você acha bonito, você pode colocar. O problema é que eu queria colocar porque eu queria me encaixar em um padrão de beleza. E depois que eu percebi que não, eu gosto do meu corpo como ele é, e que talvez pra mim seria, eu não sei, eu me sentiria desproporcional, eu sou bem baixinha e tal, eu percebi que eu gosto assim. Inclusive, essa questão social é tão forte, porque quando a minha irmã colocou silicone, ela falou assim pra mim: você é tão bonita, você deveria colocar silicone. Como se faltasse alguma coisa, né? E quem não tem, né, esse autoconhecimento, autoestima bem trabalhada, vai pensar, nossa, então, verdade, eu preciso colocar silicone. Aí coloca, só que aí outra pessoa fala assim, nossa, você é bonita, silicone, mas você poderia mudar o seu cabelo. Você vai muito seguir no padrão do outro e não o seu. Então, para trabalhar essa questão
da autoimagem, o que que você acha bonito, o que que você gosta, se não tivesse nenhuma comparação social, o que que você iria gostar. Você já teve, assim, Gabi, algum momento da sua vida que a sua autoimagem interferiu de algum modo? Sim, sem dúvida. De todos os pilares que a gente está conversando aqui, o que mais pegou para mim foi a autoimagem mesmo, principalmente no período ali da adolescência. Eu tenho uma pinta na barriga, uma mancha de nascença na barriga. Muitas pessoas até brincam, acham que é tatuagem, vem me perguntar, né? Nossa. E durante muito, muito tempo, eu odiava essa pinta. E aí, eu deixava de usar biquíni, eu deixava de usar, assim, uma roupinha mais curta, porque eu morria de vergonha. E a minha preocupação era, o que as pessoas vão pensar quando elas verem? E isso foi algo tão marcante pra mim, tão marcante. E eu sempre tive a minha mãe, assim, como uma grande amiga minha. E ela sempre me ajudou muito no fortalecimento, assim, da minha autoestima. Eu sempre conversei muito com ela e ela percebia que era um desconforto muito grande meu. Até que um dia ela veio e contou pra mim a história dessa mancha que eu tenho na barriga. E falou que quando eu nasci foi a primeira coisa que os médicos vieram mostrar pra ela. Ai. O quanto que ela ficou emocionada quando ela viu. Falou assim, nossa, minha filha tem uma marquinha especial. Ela é diferente de qualquer outra criança. Olha só que coisa mais fofa. Então, ela foi trazendo um pouco de história, um pouco de contexto. E isso me ajudou também a aceitar e passar a me enxergar como uma pessoa mesmo que veio com uma marquinha especial, sabe? Mas isso demorou muito, muito tempo. Porque por mais que ela me falasse, me contasse essa história, ainda assim, era muito difícil pra mim. Porque eu sempre me comparava a outras pessoas. Sim, a questão da comparação. Porque a autoestima, de uma forma geral, ela acontece muito em termos de comparação. Sim. Mas o fulano não tem. Mas o fulano não é assim. Olha lá, ela é linda. Mas eu tenho isso, então eu não vou me sentir tão bonita assim. Então, essa questão foi bem forte pra mim. E, claro, o conjunto da maturidade, de eu me perceber como uma pessoa de valor, também o suporte emocional que minha mãe sempre me deu. Tudo isso foi me ajudando a entender que não. Ok, eu sou linda assim do jeito que eu sou. Então é isso, assim. Sim. Quando a gente consegue trazer essas questões mais para o nosso lado pessoal, para a nossa história de vida, fica muito mais fácil, assim, de a gente conseguir aceitar, né, e desenvolver essa habilidade. E aí, justamente o que você gosta, né? O que é seu. Um outro ponto para trabalhar essa questão da autoimagem é se o seu eu imaginário, ele tá próximo do seu eu real. Isso ajuda bastante, porque se meu eu imaginário tá muito distante do meu eu real, eu nunca vou alcançar esse elemento da autoimagem. Um exemplo, se a minha opinião sobre a minha aparência física é que eu serei bonita quando eu for alta, assim, esse eu imaginário eu nunca vou alcançar, porque eu sou baixa, eu sou baixinha, não tem como, né? Então, é muito importante você se perguntar. Dá para trabalhar sim o seu físico, mas se aquilo que você quer chegar é possível. Então faça uma lista, né? O que é o padrão de beleza para você, o que você gosta, o que você acha bonito e trabalhe aos poucos para se modificar, né? A maneira como você se veste, que você se sente confortável, aquilo que é agradável para você, independente da opinião do outro. E dentro das possibilidades. Sim. E é curioso isso, né? Porque dentro de 4 elementos que formam a nossa personalidade, por que a autoimagem ela vem assim tão forte? E um dado curioso aqui, que provavelmente grande parte das pessoas já passaram por isso, que eu tenho assim como uma grande curiosidade também, é porque que os apelidos sempre vêm em destaque daquilo que mais dói. Sim. Não é? Então, não sei se você passou por isso, né? Você trouxe o exemplo, eu sou baixinha. Provavelmente as pessoas te chamavam de baixinha. Sim, e aí também atinge essa questão do nosso padrão físico, porque há um período da minha vida eu já cheguei a não gostar da minha altura, porque na época da escola era apelidos, né? Então, até engraçado, pintura de rodapé. Isso, assim, eu comecei, não, peraí, tem algum problema em ser baixinho, né? E depois eu entendi, não, existem alturas diferentes. Sim, exatamente. E quando a gente é criança, é difícil a gente conseguir fazer essa associação, né, Lady? Sim, tem o último pilar, que é a autoeficácia.
Você quer explicar um pouquinho pra gente? Explico. A autoeficácia é a nossa habilidade de conseguir solucionar problemas específicos do dia a dia. Então, quanto que a gente consegue resolver aquilo que acontece ali no nosso dia a dia. E, às vezes, a gente tem bastante dificuldade, né? De conseguir pensar de forma diferente, ter ali um jogo de cintura para resolver alguma situação ou outra. E isso faz parte também da nossa autoestima. Então, eu, por exemplo, tinha coisas assim da vida que eu tinha bastante dificuldade de resolver. Então, um exemplo, aconteceu uma vez de eu estar sozinha no apartamento e a luz ter acabado. Foi, inclusive, uma época em que o Juliano ele foi viajar, ele estava na Austrália, fazendo intercâmbio, Sim. e nesse período eu morei sozinha, e foi a minha maior oportunidade de testar minha autoeficácia, porque muita coisa eu precisei resolver sozinha. Imagina. Então, você mora sozinha, né, Sim. Leide? Você deve entender isso. E aí, nossa, esse período, assim, parece que tudo aconteceu. Tudo aconteceu. E aí, o primeiro desafio que eu tive foi um dia que acabou a luz. E aí eu fiquei lá desesperada, sem saber o que fazer, Aí eu liguei pro Juliano, ele lá do outro lado do mundo. Falei assim, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu tenho que fazer? Pra quem que eu tenho que ligar? Como que eu faço? E aí ele foi, né? Orientou, tal, explicou o que eu deveria fazer. E aí, ok. Então, esse é um exemplo de uma autoeficácia que não está desenvolvida. E agora, hoje em dia, sempre que acontece, assim, questões bem, bem específicas, que eu me vejo sozinha dentro daquela situação, hoje eu consigo parar, pensar e me questionar, tá? O que eu posso fazer sobre isso? O que está no meu controle de conseguir resolver essa situação? Será que eu preciso ligar para alguém? Será que eu mesma consigo resolver? Então, essa habilidade, ela traz mais segurança, mais agilidade para que a gente consiga resolver algo e também mais autoconfiança. Sim, e é importante também a gente ultrapassando aquilo que a gente já atingiu o nosso grau. Então, quando eu comecei a atender, assim, o elemento da autoeficácia não estava tão bom assim, natural. Tinha acabado de sair da faculdade. E é justamente isso, tá? O que eu preciso fazer para me sentir uma profissional segura? Então, comecei a atender, fazendo supervisão, melhorou um pouquinho, mas nem tanto. Então, fui fazer minha primeira especialização, foi melhorando, a segunda. E hoje, assim, eu tenho alguns cursos, especializações, tenho já bastante tempo de prática clínica, mas eu costumo dizer que a autoestima também a gente não chega, a gente vive. Então, hoje, a minha agenda... Eu fico muito feliz, ela é uma agenda assim fechada, eu cheguei naquele momento profissional que eu tanto gostaria, mas se eu parar de estimular a minha autoeficácia, provavelmente eu vou regredir nessa maneira como eu me enxergo em relação à minha autoestima. O ano que vem eu já estou me preparando para fazer uma outra especialização, porque... eu acho que vai me ajudar mais ainda na minha prática clínica. Então, é muito importante você também ir, assim, sempre se percebendo nesses elementos. Ah, tá, agora na minha autoimagem, como é que tá, né? O que eu quero melhorar? Agora o auto-reforço, será que eu tô me dando auto-reforço? Será que eu não tô? Será que eu tô dependendo muito um do outro? E transitando e sempre trabalhando, porque a autoestima também... a gente não se alcança, a gente se vive, né? Então, tem que ir trabalhando isso diariamente. Exatamente isso. Então, ter esse olhar para a gente mesmo, como que a gente tem funcionado dentro desses 4 pilares é essencial. E para ajudar quem está aqui ouvindo a gente vai deixar disponível um material para baixar, a gente vai deixar um link disponível para que vocês consigam exercitar, colocar em prática essa autoanálise para conseguir melhorar cada vez mais esses 4 pilares dentro de cada um de vocês. Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Trabalhar esses elementos vai fazer com que você também tenha uma autoestima boa. Não é mesmo, Gabi? Isso mesmo. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Até, tchau.